Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiano Nunes. Hoje nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a fraude no concurso do FT de 2024. Hoje, especificamente, nós vamos apresentar um vídeo de outros produtores do YouTube que tratam do assunto, e vamos comentar nesses vídeos aquilo que a gente concorda e o que não concorda da opinião desses produtores. Celular em Pernambuco. E, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre a quebra de isonomia do CNU em 2024 lá em Pernambuco, onde, na parte da manhã, os candidatos tiveram acesso à prova da tarde. Então, já tiveram conhecimento do que ia cair à tarde. Isso já viu lá no portal Isonomia do Certame, já era motivo para ser anulado o concurso. Então, esse primeiro vídeo nós trouxemos o Jefferson, da oficina da aprovação, e ele comenta aquela questão que nós já tratamos nos vídeos anteriores, o primeiro grande problema que teve nesse concurso, que foi o vazamento da prova da tarde no período da manhã, realizado lá na cidade de Recife. Foi considerado isso como uma situação pontual, mas já seria, de fato, uma situação que poderia ocasionar o cancelamento e a replicação da prova desse concurso. O que aconteceu? Primeiro, foi uma denúncia anônima. E aí eu já quero contrariar a ministra Esther Luiz. Porque ela fala que olha, o concurso foi descoberto por causa da atuação da PF. Porque, cara, foi descoberto por causa de uma denúncia anônima. Não foi a PF que, em loco, descobriu que estava sendo feito um esquema. Tipo, a ministra quer defender o concurso nacional unificado, que eu acho que é uma iniciativa que tem pontos interessantes, tem pontos bem complicados, mas foi uma denúncia anônima que colocou. E daí, os delegados da PF, alguém acreditou, foram feitas várias denúncias. Esse concurso de CNU tinha várias denúncias que tinha fraude. E começou a pesquisar e descobriu que uma família inteira tirou o mesmo gabarito. Tinha o mesmo gabarito, mesmo. Os mesmos erros, as mesmas questões. Dizem até que foi. Aqui nós temos o Guilherme do canal Volts comentando o assunto, e ele fala da questão da origem, porque recentemente o governo federal está falando que na verdade ele que está incentivando essa questão da averiguação das fraudes no concurso do FT, mas de fato a origem do que está acontecendo agora foram denúncias feitas por candidatos ou outros cidadãos, que foram levados em consideração pela Polícia Federal, e que agora chegou nesse grupo que está sendo defraudado nesse momento. Podem existir outros grupos. Ou seja, na verdade, a origem dessa questão da análise dos concursos está sendo feita mais pela sociedade do que pelas autoridades e pelos responsáveis. Após violação do malote, exigindo uma ferramenta para tirar o lacre, copiar as questões e recolocar o lacre sem deixar sinais. Esse detalhe técnico mostra que a fraude dependia do acesso direto à prova original, viabilizado mediante suborno de agentes internos. Pessoal, se a gente está, vamos lá, se a gente está falando aqui de uma vaga que custa R$400 mil, sabe quanto ganha um fiscal de prova? Às vezes R$80 por dia. Se o cara for um supervisor, o cara tem alta responsabilidade, às vezes 150, R$200. Então, o sujeito responsável pela segurança da prova ganha R$200 no máximo por dia. E aí? E aí? O que vocês acham? Então, segundo a Polícia Federal, houve corrupção, suborno de agentes internos da Banca Cisgranito. Foram contratados pela Banca Cisgranito. Isso tem que ficar claro. Claro. Aqui o Hugo de Freitas, ele trata, conforme o relato da Polícia Federal, como que foi feito o acesso aos fraudadores. Eles corromperam pessoas contratadas pela banca examinadora, para ter acesso ao caderno de provas em algum momento antes da prova, possivelmente dias antes da prova, até meses
antes da realização da prova, né? Porque vocês têm que lembrar, inclusive, que essa prova ficou guardada por um longo período em função lá da tragédia no Rio Grande do Sul, né? Ou seja, a corrupção pode ter se dado no local onde estavam sendo armazenadas as provas, né? Ou seja, os lacres das provas foram violados, eles tiveram acesso à prova, possivelmente tiraram fotos da prova, e depois colocaram de volta no malote, né? E recompuseram o lacre, de forma que não foi identificado, né, na abertura que esse lacre tinha sido violados, né? E com isso, um caderno de provas em mãos, né, eles puderam organizar toda a questão de resolver essa prova e gerar o gabarito. Sim. Basicamente, como é que funciona essa fraude? Como é que funcionou essa fraude? Na data, o fraudador, ele só envia o gabarito e todas as informações e tal, muito próximo do concurso. Por quê? Porque eles também têm medo de que essas informações elas vazem. Imagina, ele tem medo que a Larissa pudesse enviar para outras pessoas e que essas informações comecem a ser compartilhadas no WhatsApp, de modo que a prova pudesse ser anulada, ou que as pessoas descobrissem que teria sido fraudado o concurso, ou mesmo que a Larissa pudesse, por exemplo, rachar essa vaga com outra pessoa, pagar 250 mil, a outra 250 mil, e ela compartilhar o gabarito com outras pessoas. Então, eles evitam até de mandar o gabarito e tudo, até o último do último segundo. E aí, quando é no dia, às 5 horas da manhã, o pai dela começa a enviar uma sequência de mensagens. E aí ela fala o seguinte, ó: minha vida, eu tava escutando as mensagens, assim, ó, eu tô aguardando, tá? Mas se o negócio não chegar até às 6h30, na verdade quem tá falando é ela, né? Ela tá falando pro pai, porque ela chama o pai de minha vida. Minha vida, eu tô escutando as mensagens, e assim, ó, eu tô aguardando. Mas se o negócio não chegar até às 6h30, aí eu não vou, tá? Ela tá dizendo que ela já tava lá no Piauí, e ela tava esperando Desculpa, ela tava esperando as mensagens do pai para poder receber o gabarito e tudo mais. E como ela não manjava de concurso, ela não sabia nem o que ela ia fazer lá, se ela não recebesse as informações e o gabarito e tudo mais, ela nem ia se dar o trabalho de sair de casa. Porque ele falou assim, até às 8 tá na mão. Se chegar às 8 horas, eu vou estar lá. Ou seja, porque o portão, você tem que entrar antes, né, para poder estar dentro e tal, eles fecham e depois você não entra mais. Se entrar às 8 horas, se chegar às 8 horas, as informações, eu já vou estar lá. Não vai ter onde anotar, porque eu vou estar lá dentro do prédio, tá? Então vamos aguardar direitinho. Mas tem que vir cedo, antes de eu sair. Tem que vir no máximo às 7 da manhã, tá? Para eu poder deixar tudo ok. O que significa deixar tudo ok? Na verdade, deixar tudo ok significava anotar todas as informações. E aí, assim, não ficou claro, pelo menos nos pontos que eu tive acesso aqui do relatório, se ela fraudava, assim, na verdade ficou subentendido, né, mas não ficou 100% confirmado. Se ela supostamente teria fraudado, né, não só as pessoas, não só para receber o gabarito, mas as pessoas onde ela ia fazer a prova também. Até porque como ela foi fazer lá no Piauí, é bem provável que isso possa ter acontecido também. Por quê? Porque, cara, eram muitas questões para serem anotadas. E para você lembrar desse gabarito na sua cabeça, é um pouco complicado. E a gente vai ver aqui que ela também não tinha muito apreço pela memória e pela inteligência, me parece. Então, assim, eu acho que talvez ela tenha tido a ajuda dos fiscais, como ele falou lá em cima, né? Que tinha que molhar a mão de fiscal, molhar a mão de um monte de gente, vigilante, de câmera, não sei o que e tal. Talvez ela possa ter tido ajuda até para levar esse gabarito para o dia da prova também, beleza? Então, assim, ela falou, ó, se chegar até 7 horas eu nem vou. Se não vier até 7 horas, que é antes de eu sair daqui, que é bem pertinho, né? Aí não vai compensar, entendeu? Ou seja, ela nem ia. Tem que ser um negócio bem escritozinho, planejado. Ou seja, vocês que estão estudando, se planejando, ela está dizendo, ó, tem que se planejar, estudar de cedo. 7 horas da manhã tem dia de concurso. Senão não dá certo. Aí você já manda a mensagem pro Vanderlan. Aqui nessa parte do vídeo, o Matheus, né, do canal Maldito FCC, né, tá descrevendo a questão de como é que se deu o modus operandi da prova, né? Depois daquela quebra dos malotes que nós falamos lá, né, que no dia do concurso os fraudadores enviavam o gabarito para os candidatos que tinham comprado o gabarito,
né? Eles recebiam pouco tempo antes da prova, poucas horas antes da prova, né, para evitar que isso disseminasse, né, e que conseguisse chegar ao conhecimento das autoridades e o concurso fosse anulado, né? E todo o investimento que eles fizeram na aquisição do caderno de provas e na contratação de pessoas para resolver essas provas fosse perdido. Antes dessa mensagem que eu estou mostrando para vocês, ele manda o gabarito da prova e aí ele manda também a redação para ela. E aí ele fala o seguinte, ó, tá aqui a redação, ele encaminha a redação para ela, escrita já, não está encaminhando, não é o tema. Se você tivesse o tema da redação, já facilitaria muito, né, para você, imagina, se você tivesse o tema da redação. Mas não, ele manda a redação completa, o pai dela recebe e encaminha para ela. Geralmente essa é o métier da coisa. E aí o pai dela fala o seguinte, ó, se puder resumir, resuma. Viu aí, pai? Pai é ele chamando ela, né? Ele chama ela com o nome dela. Essa é a sua redação. Escreve, beleza? Já vai mandar as respostas. E aí manda as respostas também, porque você tá carregando a mensagem. Aí ela fala o seguinte, grande pra caramba. Tô escrevendo. Ou seja, ela tava provavelmente anotando no papelzinho e provavelmente deveria ter algum esquema para ela conseguir entrar com esses papéis também, com o gabarito e com a redação escrita já. E aí... Então, aqui ficou demonstrado, né, que além de receber o gabarito das provas objetivas, né, as respostas das provas objetivas, né, os fraudadores também, inclusive, passaram para aqueles que compraram os gabaritos, né, passaram até a própria prova discursiva já resolvida, né, ou seja, você recebia o pacote completo, né, comprava tanto as objetivas quanto a discursiva resolvida, né, para você só na hora lá transportar para o gabarito, para a folha de resposta oficial e para a folha de discursivo oficial. É esse ponto aqui, né? Que 7h52 da manhã, o candidato já tinha todas as respostas e a redação pronta. Então, bem, assim, né? Meu Deus do céu, porque, peraí, né? Então, vamos lá. Eu não quero fazer ilações aqui, mas se 7 horas da manhã o sujeito tá o gabarito pronto e a redação pronta, ele não precisou nem de ponto eletrônico. Porque você só pode sair da prova, às vezes, com 2, 3 horas de duração. Quer dizer, esse sujeito já foi pro concurso com o gabarito inteiro. E aí, cadê o nome da banca? Não tem nada aqui. Como esse cara conseguiu o gabarito completo? 7 da manhã? Muito estranho isso aqui. Muito estranho isso aqui, tá? Aqui o Hugo parece que está bem indignado e bem curioso para entender essa sistemática da fraude nesse concurso, né? Com toda razão. A fraude que aconteceu no concurso do CNU, que supostamente aconteceu no concurso do CNU, ela é uma fraude completamente diferente. Ela é uma fraude que vazou o gabarito do concurso do CNU, galera. Isso é diferente. É diferente de você falar de uma fraude que alguém fez a prova com ponto eletrônico. Por quê? Porque quando vazam um conteúdo da prova, pelo menos se a gente, assim, vamos pegar no melhor dos cenários, só vazou na hora que supostamente que a menina teve acesso a... Só uma pausa aqui, que é interessante essa questão que ele está falando, né, que a questão de vazar o gabarito da prova é totalmente diferente dessa questão da fraude mais corriqueira, digamos assim, quando ocorre, que é a questão do ponto eletrônico, né? No vídeo passado nosso, o vídeo 4, eu simulei como se fosse um fraudador resolvendo a prova, essa prova especificamente, peguei o gabarito que os fraudadores repassaram para os compradores, né, coloquei a prova na tela e resolvi a prova da mesma forma que eles resolveram na hora lá, né, e depois nós conseguimos conferir no gabarito definitivo, né, uma nota astronômica que eu teria recebido, né, semelhante àquelas que eles receberam, né, realizando a prova com essa sistemática. As questões, porque a gente sabe que pelo menos ali, pelo que tem na investigação da Polícia Federal, 6 horas da manhã, por volta de 6 e pouco, ela teria recebido essas informações. Ela teria recebido as respostas todas da prova e também a redação já pronta, preparada. Se isso vazou 6 horas da manhã, a partir desse momento, essa informação
você não tem mais como ter controle dessa informação. Ela poderia ter passado para outras pessoas, ela poderia ter dividido isso. Isso aí também é muito importante, né? E essa parte que ele fala que a partir do momento que a informação foi disponibilizada pelos fraudadores, pelos compradores, né, essa informação já saiu até do controle deles. Né? O público, ou seja, o público-alvo, né, não se limita àquele que a investigação conseguir apurar nesse círculo, digamos assim. Né? A informação é possível e bem provável que vazou para além do círculo dessa organização e já tem um grau de disseminação maior. Poderia ter vendido essa informação para outras pessoas, ou poderia ter compartilhado simplesmente sem vender. E a partir do momento que você sabe que a informação vazou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, cara, a banca não tem mais controle sobre essa informação. E se ela vazou 6 horas da manhã aqui, ela pode ter vazado antes para outras pessoas. Quantas pessoas, então, estão dentro do curso de formação e tiveram acesso a isso antes? A gente não tem como saber. Eu sei que isso, por uma, duas questões, se você ficou a 1, 2 de ter a redação corrigida, de entrar, e você sabe que pelo menos, como eles têm nas investigações, provavelmente 4 pessoas tiveram acesso, mas eles não têm como garantir. Né? Eles acham que são 4 pessoas, mas não tem como garantir. E você está entre os 4 que poderia ter entrado e não entrou por causa disso. Você acha justo você ficar de fora agora? E aí você, assim, então é uma cadeia de complexidade, é uma cadeia de informações e de situações que, cara, sinceramente, eu vendo essa informação aqui, vendo tudo que a gente teve acesso com o relatório da Polícia Federal, eu não duvido que essa prova pudesse ser anulada sim. Essa questão que ele fala aqui é muito relevante, né? Porque você tem que pensar, por exemplo, que dentro o número de pessoas, tanto os já aprovados, né, quanto aqueles que estão lá na lista de espera, ou seja, aqueles que foram classificados, né, uma parte significativa deles ali possivelmente pode ser composta por fraudadores, né, pela própria dinâmica do tipo de fraude que ocorreu. Né. E essas pessoas puxaram a nota de corte, né, por terem obtido a nota de corte fraudada para um nível muito elevado, né, e isso distorceu totalmente o concurso, ou seja, muitas pessoas que poderiam ter condições de ter sido de continuar na disputa, né, para as próximas fases, né, em função da nota de corte muito alta, né, foram preteridas e foram eliminadas no concurso de forma indevida. Né. Por exemplo, o auditor fiscal do trabalho é um concurso dos mais esperados, dos mais sensíveis, mexe com coisa essencial ao Estado brasileiro. É um concurso que exige uma preparação ferrenha. E você imagina, esse pessoal acertou quase tudo na prova. Chegou ali, de 120 pontos, chegou 114, 116. Sabe o que acontece, gente? Olha só, tem gente que não percebe isso. A nota de corte vai lá para cima. Agora, isso é uma coisa que eu quero ver o Ministério da Gestão aí fazer. Estou esperando isso, espero que aconteça. Já tem comissão formada, inclusive se tiver alguém aí que pertença a alguma comissão, se quiser entrar em contato, manda mensagem aqui para a gente. Faço questão de conversar, trazer aqui o pleito, porque é o seguinte, quero ver também, uma coisa é o desdobramento da parte de investigação. Isso aqui já virou inquérito, vai virar processo, vão ter outros inquéritos, porque certamente essa quadrilha agiu aí em mais... Hoje em dia são 14 concursos suspeitos. Certamente, infelizmente, né, tem que se apurar se não houve mais. E movimentou milhões de dinheiro, movimentou imóveis aí, uma coisa que tem que voltar esse dinheiro, tem que ser pego. E olha só, mas uma coisa, voltando aqui, olhando em direção ao concurseiro. Puxa vida, vamos lá pensar em quem não passou no concurso, porque a nota de corte foi muito alta. A pessoa que se esforçou ficou ali 1, 2 questões, 3 questões que a nota de corte ela tem que ser menor, tem que ser revista. Então, se tiver alguém de comissão, entre em contato comigo, porque eu quero conversar para a gente trazer esse pleito aqui também. Por quê? Uma coisa é a investigação criminal, uma coisa é atrás desse dinheiro aí que foi ilicitamente aí, né, movimentado, mas outra coisa é que duas coisas importantes que tem que acontecer em relação a esse assunto. E aí eu peço também, a gente tem que ficar, a gente que eu digo, do lado de cá e vocês aí concurseiros, porque eu me coloco no lugar de vocês também, tá? Tenho familiar pensando no concurso aí, quero que tenha a maior lisura do mundo, sempre claro.
cobrar muito dos órgãos. Tem que cobrar da banca, tem que cobrar do governo, do MGI, que é o responsável da gestão e da inovação, que fez o CNU aí. Tem que cobrar o quê? Transparência, lisura e atitude. A atitude de fazer o quê? Mandar esse povo que entrou aí por meio de fraude embora, tá? Rigor da lei em cima deles e mais. Refazer, tá? Reclassificar os candidatos. Os que passaram de forma justa vão ser mantidos. Mas agora aqueles que estão de fora, que foram ainda mais injustiçados, que poderiam estar nas vagas lá dentro e não estão. Tá? Então, fazer toda a pressão possível. Aqui é a opinião do Renato, do Nova Concurso, né, dessa questão de expurgar os fraudadores da lista, né, dos aprovados das outras fases, né, e fazer uma reclassificação conforme originalmente previsto lá no edital, né, trazendo, inclusive, candidatos que foram eliminados, né, por essa questão da fraude. Né. O difícil disso é aquilo que a gente comentou, né, é identificar, diante dessa dinâmica da fraude, né, do tipo de fraude que foi feito, que é vazamento de gabarito, né, um montante de fraudadores que podem existir entre os aprovados e os classificados, né, para poder retirar todo esse pessoal e fazer a reclassificação. É uma tarefa muito difícil e até meio difícil de entender como é que ela poderia ser realizada. Para poder o quê? Que o governo ouça aí as vozes dos candidatos, a gente está aqui também para ajudar, para que o quê? Reclassifique esse pessoal. Reclassifique aí o AFT, reclassifique outros, tá? Tem que reclassificar, atenção MGI, atenção aí a CESGRAN. Só uma questão, né? Se fosse viável fazer do jeito que ele propõe, eu concordo com ele, né? Essa seria a melhor saída. Agora tem que ver se essa sugestão dele é viável na prática ou não, né? Não é só tirar o pessoal, não. É refazer essas notas para chamar o pessoal que foi injustamente, que ficou de fora lá, tá bem? Então aí é importante por isso. A gente não sabe a extensão disso aqui. A gente tem, como eu falei com vocês, o que a gente tem é que os candidatos tinham acesso ao gabarito antes da prova. Então, são dois tipos de fraude aqui. Uma fraude comum é essa que eu falei. Os caras vão no médico, implantam um ponto eletrônico aqui dentro que não dá para detectar, contrata professores especialistas em cada matéria, os caras saem da prova e vão passando o gabarito para a quadrilha e essa quadrilha vai passando no ponto para quem está fazendo a prova. O CNU não. O CNU, essas pessoas tiveram acesso ao gabarito antes da prova. Vocês estão entendendo isso ou não? O relatório preliminar da Polícia Federal concluiu que há provas de que alguns candidatos tiveram acesso antecipado aos gabaritos oficiais da prova. Bem, né? E aí, assim, e aí? E aí tem uma nota aqui do CNU, do Ministério de Gestão, falando que as investigações, que eles estão acompanhando, apurando, etc. Meu amigo, eu quero saber o seguinte, a banca estava envolvida? Quem mais estava envolvido? Qual é a validade deste concurso que pessoas fraudaram? E, pelo que a gente viu, custou R$400 mil por vaga. Isso rodou a família. Mas quem mais tinha acesso a esse gabarito? Para outros cargos? Perguntas que não foram respondidas. A polícia ainda está investigando, realizou as prisões, mas muita pergunta, né, tá sem resposta. A mais intrigante é: a quadrilha tinha acesso completo ao gabarito e ela tinha a redação pronta antes da prova. Porque às 7h52 da manhã já tinha um gabarito completo com redação redigida. Ou seja, já tinha acesso ao gabarito e já tinha acesso à discursiva. E já estava tudo pronto. Só para reforçar nessa questão dessas perguntas que ele fez aqui nessa parte do vídeo, são fundamentais, né? São perguntas que não temos resposta nesse momento, né? E são perguntas fundamentais até para se definir para onde que vai esse concurso, né?
o que vai ser feito com ele e como que ele vai ser conduzido, né, ou reconduzido. Sinceramente, o que eu sinto, a sensação que eu tenho é de roubo. De roubo. Foi uma sacanagem enorme. Fomos roubados. Vou colocar aqui para vocês. A probabilidade de que tal padrão ocorra por acaso equivale à chance de ganhar o prêmio máximo da Mega Sena aproximadamente 18 a 19 vezes consecutivas. O padrão verificado, especialmente a coincidência em respostas erradas e a replicação entre candidatos com versões distintas de prova, é incompatível com a aleatoriedade, constituindo forte indicativo de repasse coordenado de respostas durante o certame. Segundo a PF, um desses suspeitos, às 7h52 do dia do concurso unificado, já tinha todas as respostas da prova e estava com a redação pronta. Na decisão que autorizou a operação, o juiz Manuel Maia de Vasconcelos Neto, da Justiça Federal da Paraíba, afirmou que a organização... Então é isso. Para quem não entendeu, deixa eu desenhar aqui. Vou desenhar para quem não entendeu. Tá vendo aqui, ó? Captura de tela aqui, ó. Às 7h52 do dia 18 de 2024, ano passado, já tinha acesso a todas as respostas da prova e estava com a redação pronta. Então, para quem não entendeu ou está pagando de maluco, a prova vazou. Eles tinham acesso à prova. Então, não foi um fato isolado. E aqui, assim, eu gosto muito da ministra Esther, gosto mesmo. Às vezes o pessoal fala no grupo, eu arrumo até treta, porque eu, como servidor, eu reconheço o que ela fez pelo funcionalismo federal. Nesse tempo aí que ele passou uma penúria muito grande, mas a ministra Esther está sendo extremamente deselegante e incompetente, leviana com o que está acontecendo. Esse concurso já tinha que ter sido anulado. E essa prova aqui era a prova que faltava. Ah, mas já gastou? Não. O gasto coloca na conta da banca. O EB tem que entrar com uma ação e exige que a banca repare isso. Todos esses custos. Então o Estado. E tem que anular esse concurso. Porque, olha, Ele está falando aqui, o Jonatas, né, dessa questão de que tem várias pessoas argumentando: ah, mas o concurso é muito caro, teve um custo muito elevado, vai anular isso e vai refazer, e como é que vão ficar os custos? Né? E ele está dando essa alternativa que a banca teria que bancar isso e refazer, reaplicar as provas. de novo, se você não entendeu, eu vou facilitar. Olha só. Vejam, às 7h52, ou seja, se o candidato estava às 7h52 com a prova pronta e também com a redação, que horas que esses caras estavam com acesso à prova? Bem antes, talvez, quiçá, dias anteriores. Por quê? Se só foi aberto às 8 horas, não. 8h30 aproximadamente, que abriram, 8h30, 9 horas, que se abriram as provas, né? Como é que ele estava com a prova pronta? Os professores fraudadores já tinham feito a prova, já tinham produzido texto, ou seja, essa prova já estava em poder dos fraudadores há muito tempo. E quando as pessoas foram favorecidas com isso? A fato isolado, primeiro a ministra falou que não teve nada de irregular, que foi só a abertura da prova, que foi solucionada, a Rosiane passou como mentirosa, porque muitos vagabundos também que ficam defendendo essa irregularidade ficaram atacando a menina, como se ela fosse uma mentirosa. Quem sabe até os fraudadores. Eu agora vou começar a desconfiar de todo mundo que vier falar merda. Começar a desconfiar. Por quê? Se o cara está defendendo, não, tem que superar para mim é rolo, tem que desconfiar para ele ficar apurado também, está defendendo essa sacanagem aqui dessa prova vazada. Então é isso, é revolta que fica. A mídia está batendo em cima. Eu acho que é algo assim, tem que anular essa merda. É fato consumado. Não tem como. Porra, vazou a prova, cara. Vazou a prova. Não foi fato isolado. Primeiro a ministra falou que não tinha acontecido nada. Depois foi algo pontual na prova lá da Rosiane, não sei se foi Pernambuco, eu não me lembro do estado agora. E agora não. Agora foi fato isolado. Fato isolado, ministra. Pelo amor de Deus. Vazou. Essa questão que ele está falando é que primeiro o governo não reconheceu que tinha ocorrido nada da prova.
né? Depois aquela questão que nós trouxemos no começo desse vídeo aqui, daquele vazamento da prova da tarde no período da manhã, né, lá em Recife, né, que foi considerado como uma questão pontual, né? E agora, novamente, mesmo vazando o gabarito da prova e vazando o texto da discursiva, né, esse discurso de que é uma questão pontual está sendo levado adiante, né? Difícil, como nós vimos ali, você dimensionar qual a abrangência de que isso ocorreu, né? Possivelmente é aquilo que a gente falou, quando vazou o gabarito, né, mesmo os fraudadores tendo vazado isso muito próximo do horário da prova, né, isso já a dimensão já é enorme, né? Tanto é que o gabarito da prova da tarde, como eu mostrei nos outros vídeos, né, foi vazado para quem comprou no final do turno da manhã, em torno de 11h30, eles já tinham o gabarito da prova que ia ser realizada à tarde, né? Ficaram com esse gabarito circulando durante todo o horário de almoço, né? Que a prova foi só depois das 2 horas. E aí? E aí não tem como solucionar. Como é que a PF vai saber quem todos que foram? E as pessoas, vamos supor que tenham sido 30, 20, 10. E as pessoas que ficaram de fora por conta desse vazamento? Se 10 pessoas foram prejudicadas, nós tivemos uma violação absurda do direito dessas pessoas. Quem vai reparar esse dano? Não é nem reparado. Concordo com o que o Jonas falou. Aqui, ó, a Polícia Federal realizou na quinta-feira, dia 2, né, a operação Última Fase, com o objetivo de desarticular a organização criminosa especializada em fraudes em concursos. Ou seja, a gente está falando de organização criminosa. É interessante a gente parar para pensar que foram pegas algumas pessoas, mas e as outras que não estão tão na cara assim? Eu não sei se vocês estão acompanhando. A mesma pergunta, né? Foram pegas algumas pessoas e as outras que não foram pegas que estão dentro. Vamos supor que 3 pessoas foram presas e fique só nisso. E as outras pessoas que romperam com o padrão, que às vezes trocaram questões dolosamente ou culposamente, questões com intenção ou sem intenção. Aqui ele está falando daquilo que eu tratei no vídeo lá anterior, né? Que, por exemplo, o primeiro filtro que a Polícia Federal fez foi de comparar os gabaritos das pessoas que tinham gabaritos idênticos daquelas que eles conseguiram identificar na fraude, né? Só que ele está tratando aqui dessa questão, né? Vamos supor que você comprou esse gabarito, né? Você seria mais considerado muito burro se você transcrevesse o gabarito da prova completamente lá no teu caderno, né? de respostas, né? O mais provável é que várias pessoas que tenham comprado esse gabarito estabeleceram um nível de acerto que eles queriam obter, e aí, em função disso, algumas questões eles erraram de propósito na prova, né, para a nota deles não ser, por exemplo, não gabaritar a prova 100%, fechar a prova e não chamar muita atenção, né, que esse era um risco se eles tivessem comprado o gabarito e transcrito o gabarito completamente como receberam, né? Então, ou seja, muitos podem ter errado algumas questões aleatórias de propósito, né, e com isso aquele filtro que foi feito pela Polícia Federal de identificar apenas os gabaritos idênticos não funciona, né? Não consegue alcançar essas pessoas. Questões para não ficar tão igual. Pode ter esse caso, né? Então, a fraude que está sendo revelada agora, assim como outras passadas, pode ser muito maior, porque sempre, né, é o que parece, vai passar alguém despercebido que fraudou, pagou, mas não conseguiu ser pego nessa filtragem inicial, né? Exatamente isso. Esse foi o grande problema, porque quando há fraude, a gente não sabe qual nível foi esta fraude. Geralmente, as operações elas conseguem atacar aquele núcleo principal que fica mais evidente, mais claro. Entretanto, quando você tem uma fraude, você não sabe o quanto ela irradiou. Exatamente por quê? Para analisar, imagine um fraudador. Eu sou um fraudador que eu vou ter que pagar, no caso do concurso de AFT, R$500 mil. R$500 mil para eu poder ter acesso à informação e poder ser aprovado no concurso público. Tá? Se eu vou desembolsar R$500 mil, eu ia minimizar o meu custo, repassando para outras pessoas. Faz sentido para você? Eu tenho certeza que Aqui ele está falando uma questão interessante, né? Que
Que eu acho que faz sentido para qualquer um que tivesse comprado esse gabarito, né? Se você pagou, você teve contato com o fraudador original, comprou dele o gabarito por 500 mil, né? O que você poderia fazer para minimizar esse teu custo, esse teu prejuízo, digamos assim, desse investimento, né, que você está fazendo, né? Você por exemplo, poderia conhecer outros candidatos do concurso e subvender, né, vender novamente para eles o gabarito, né, para eles ajudar você no custo que você teve com a fraude, né? Além da questão de que muitos desses, por exemplo, que você comprou por 500 mil e não fez isso, né? Uma forma de você também depois reaver esse dinheiro que você investiu com os fraudadores, depois que você estiver no exercício do cargo, é você se corrompendo, né? Você se corrompe para poder também minimizar aquele custo inicial que você teve para poder alcançar aquele cargo que você vai exercer, entendeu? E com isso você repõe o valor do investimento. Nesse sentido, eu fico bastante triste porque eu não acredito que sejam apenas um grupo familiar, como está sendo noticiado, e a gente vai apresentar para você. Eu também não acredito, né? Também não acredito que é só esse grupo familiar que está sendo. Porque foram questões que foram controversas demais, os caras acertaram. Ou simplesmente o cara teve acesso lá ao gabarito da banca. Ou ele teve acesso à banca, e aí a polícia deve identificar isso. Deve ir atrás para saber se houve facilitação também por parte da banca. O que eu acho um pouco mais improvável, mas não impossível. Ou havia especialistas, professores mesmo. Porque eu acabei de contar uma história aí, né? Eles recrutam professores, ou aprovados em concursos, ou servidores públicos que são especialistas na área, até advogados mesmo que dão aula e tal. E aí essa investigação ainda deve se aprofundar mais, porque hoje, por exemplo, Aqui é o canal Brabo da Redação, né? Que ele está discutindo como é que pode ter sido acessado o gabarito, né? Aparentemente, de fato, o gabarito foi acessado com vazamento da prova e a prova sendo resolvida depois, antes do dia de aplicação, né, por determinadas pessoas, que eles chamam de especialistas, né, que repassaram esse gabarito para a banca. Aparentemente foi essa sistemática, até porque algumas questões, principalmente da parte 4 da prova da tarde, né, tiveram muitos erros porque as questões foram muito mal formuladas pela banca, né, e inclusive essas pessoas que resolveram para esse grupo de fraudadores a prova antes, com antecedência, também erraram as questões porque eram questões muito complicadas de acertar, né? E se eles tivessem o gabarito original, né, completo, né, obtido, vazado diretamente pela banca, né, eles teriam acertado essas questões também, né? Ou também pode ser que esse gabarito vazou diretamente, né, e os próprios fraudadores erraram algumas questões, digamos assim, de propósito no gabarito repassado, né, para que as pessoas não gabaritassem a prova e não chamassem muita atenção para o sistema de fraude. todas essas circunstâncias eu fico com muita dó quem foi aprovado honestamente. Por quê? Desde o começo. Falsas esperanças do governo, que seria uma prova diferente. Prova mal feita pra caramba. O governo passando pano, dizendo que não eram casos pontuais, aí o concurso foi andando. O governo usando o concurso CNU como plataforma eleitoral, tá? Porque é para isso que serve. O CNU é plataforma eleitoral. Vai dizer que é bom, que faz concurso, que não sei o quê, que inclui mulheres, não está errado. Tá? Mas que é um governo inclusivo e tal. Depois, muitas denúncias, muitas coisas, o governo sempre mantendo aquela lógica de que era um caso pontual, agora estoura a bomba. Aí quando estoura a bomba, o governo vai lá falar, mas fomos nós que incentivamos a Polícia Federal a investigar. Claro, mas é ato de ofício, a Polícia Federal vai investigar porque é ato de ofício. Não é porque a ministra disse que era para a Polícia Federal investigar, que a Polícia Federal investigou, não. Independentemente disso, a PF ia investigar. Tá? Então, eu tenho dó de vocês, candidatos aprovados, mas da forma que está se encaminhando, se desenrolando essas investigações, eu acredito que aparentemente, sim, eu até quero que você se manifeste também, né, dê sua opinião.
a melhor solução deve realmente ser a anulação do concurso, porque não se tem uma exata dimensão da extensão dessa fraude. Pode ser que não somente uma quadrilha tenha conseguido fraudar o concurso, pode ser que outras quadrilhas, até porque essas quadrilhas são assim, eles brigam entre si. Daqui a pouco, um membro daquela OCRIM sai daquele grupo e monta outra quadrilha. Eles começam a usar o mesmo modus operandi sempre. É muito fácil você cooptar um vigilante de uma escola que tem as provas. Aí, de quem é a culpa, por exemplo, de eu provavelmente, supostamente, ter uma sacola com provas de um cargo de auditor fiscal numa escola do interior da Paraíba, ou do interior do Piauí, ou do interior do Ceará, de posse de um vigia, de um vigilante, não desmerecendo o vigilante, mas, pô, no mínimo, uma prova para um cargo que paga 25, 30 mil reais por mês, devia ter a segurança de uma polícia federal rodoviária, sei lá, eu sei que nem todas as cidades pequenas têm condições disso, nem tem sede de polícia, mas, pô, deixa numa cidade próxima, num polo, sob a tutela da Polícia Rodoviária Federal, como é costume no Enem, por exemplo. Deixa lá num cofre, meu irmão, do Banco do Brasil, sei lá, faz alguma coisa. Não deixa a prova, a sacola de prova, na mão de um vigilante. Foi assim que o concurso foi fraudado. O CNU, a quadrilha só cooptou o cara, ó, eu te dou tanto aqui, sei lá, não sei se essa informação é verdade, mas sei lá, eu te dou 50 mil. É uma fração da fração do que esses caras ganharam. Você permite que eu acesse a prova, a gente bota ali uma cola para dizer que estava fechado, estava lacrado. Eu pego as questões, peço para professores especialistas dar o gabarito e eu passo para as pessoas lá. Então, é um amadorismo do governo, tá? Não vem me dizer quem é a favor do governo aí, não vem me dizer que essa culpa não é do governo, porque é sim. Se o governo prometeu e garantiu que o concurso teria um sistema de segurança robusto, com o PF, com a PIN e tal, ele errou ao ter permitido que cadernos de provas estivessem sem a devida segurança, sem a devida tutela. Com certeza errou. Tá? O erro não foi da banca, a banca também errou, porque fez uma prova lixo de AFT. E outra coisa, não descarte a possibilidade de outros cargos também terem sido fraudados, porque tem cargos, o CNU 24, que também pagavam de cerca de 20 mil reais. Não é só AFT, não. Tem outros cargos também, ó, interessantes. E aí, parece que as coisas vão só acontecendo. Uma coisa vai puxando a outra. Agora, uma das candidatas que foram alvo dessa operação da PF no CNU agora foi aprovada para auditor fiscal do TCE Pernambuco. Você está entendendo a dimensão que esse negócio está tomando? A dimensão, o TCE Pernambuco já suspendeu. O FT também está suspenso. Se não tiver muito clara a exata dimensão das exatas pessoas que fraudaram o concurso, não faz muito sentido esse concurso continuar. E eu não concorri ao cargo, eu não tenho interesse nenhum no retorno desse concurso, eu não tenho interesse econômico e financeiro nenhum que haja novas provas. Eu sei que tem muita gente aqui que não passou, que não fez e está desejando a anulação do concurso porque quer uma nova oportunidade, em detrimento de quem passou e só quer ser nomeado, porque já fez curso de formação. Mas, porra, eu não enxergo hoje outra alternativa senão a anulação do concurso e a aplicação de outras provas. Por muito menos, outros grandes concursos, como o PRF, por exemplo, agora o TRT de Mato Grosso do Sul, por muito menos foram anulados, tiveram reaplicação de provas. O problema é que o governo pode perder muito voto, pode ter uma crise de credibilidade em razão de uma possível anulação do concurso. E o governo não quer isso. Então entra aí uma questão política, que é muito perigosa. Que você pode permitir que servidores corruptos, que já entraram sob o manto da corrupção, possam continuar se corrompendo lá dentro. Esse cara não tem ética, não tem valores nenhum. Ele não tem moral nenhuma. Então, qualquer um que quiser tirar vantagem vai se oferecer, ó, é tanto. E nós estamos falando de um cargo de fiscalização das relações de trabalho. Então, galera, eu sou a favor da anulação, mas tenho, sim, né, a minha consideração, total consideração pelos
pelos candidatos que foram honestamente aprovados, tá? Honestamente aprovados. Mas, pensando aí numa lógica de razoabilidade, eu acredito que esse concurso não deva prosseguir, tá? E deva se aplicar uma nova prova. Até porque são mais de 1.000 cargos, 1.000 vagas para uma atividade muito importante que está precarizada no Brasil hoje, que é a fiscalização do trabalho. Quero saber sobre... Aqui é uma abordagem que o Aristócrates fez do concurso, né? Ele abordou de forma geral, primeira questão de que esse pessoal acertou as questões controversas, né? Aquelas questões mal feitas pela banca, eles conseguiram acertar, né? Porque tiveram mais tempo para poder resolver as questões e pensar a respeito, ou então que conseguiram obter no gabarito vazado diretamente qual que era a abordagem que a banca estava dando, né? Ele também trata dessa questão de que o governo está falhando sistematicamente nesse concurso, né? Principalmente pela importância do concurso desse, né? Concurso de fiscalização das relações de trabalho, né? O governo está empurrando o concurso, né? De forma que está querendo nomear os aprovados, né? Dentre eles vários fraudadores, vários possíveis fraudadores, de qualquer jeito, né? Ele quer tocar o concurso, né? Ele fala também da questão da prova que ele chama de prova lixo, né? Porque pela qualidade da prova que foi aplicada, né? E principalmente essa questão dos servidores corruptos, né? Pessoas não dotadas de ética, né? Que vão integrar o quadro da administração pública e imagina o que isso vai causar, né? Com essas pessoas tendo, por exemplo, lá 25, 30 anos de exercício profissional pela frente, com toda sorte de malfeitos que podem causar. Né? Que a gente consiga deixar um concurso que vai ter gente que comprou gabarito. Né? Como uma pessoa que paga 500 mil reais para assumir um cargo público. Cara, é ruim isso, porque que confiança que eu tenho de estar exercendo um cargo de auditor fiscal de trabalho, que vai estar investigando empresas, situações que ele vai ser ameaçado ou que vai ter propina. Né? E a pessoa, para entrar nesse cargo, já fraudou, já pagou dinheiro, já ofereceu propina. Ou seja, eu estou colocando pessoas que serão ratos, né? Dentro da instituição, que vão prejudicar o funcionamento, que vão estar do lado de lá e não do lado de cá. Não vão estar do lado do cara que é explorado, mas vão estar do lado do explorador, porque também ele é explorador, ou ajudou o esquema de exploração de concurso. Né? Então isso é uma revolta muito grande. E como eu digo para vocês, não existe, olha só, não existe, cara, o certo, o justo aqui, o legal, o que seria perfeito, tá? Que para mim seria identificar todos que fraudaram. Eu acho que dificílimo, né? Você conseguir identificar todos. Então, aqui essa questão que ele traz, né, o Marlon, da impossibilidade como é muito difícil, é praticamente impossível identificar todos os fraudadores, né, permanecer com esse concurso de pé, sem anulação e reaplicação das provas, é bastante complexo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de React, né, onde nós reagimos em cima de comentário de outras pessoas que trataram desse assunto no YouTube. Forte abraço a todos, até a próxima.